Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Supermalva. Vamos aí para a terceira e última parte da nossa aula, a aprendizagem de ser educador, do José Moran. Mas antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal. Hoje eu fui de novo aí expulso lá da sala, tem que fazer aqui no quarto mesmo, mas o importante é essa troca de informações, porque o estudo não pode parar, né pessoal? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, terceira parte aqui da nossa aula, a aprendizagem de ser educador. Pessoal, é muito tênue o que fazemos em aula para facilitar a aceitação ou provocar rejeição. Ou seja, gente, é uma coisa muito fina, muito fácil de ser quebrada, gente. O que a gente faz em aula, sabe? Como que os alunos vão reagir à nossa aula, gente. É positivo ou é negativo? A linha que vai definir isso é muito fina, pessoal. Então nós precisamos planejar nossa aula com a melhor forma possível, tá? Dar a melhor aula possível e procurar fazer de uma forma que os alunos entendam e que consigam descobrir o seu interesse pela aula, tá bom? O sucesso pedagógico depende também da capacidade de expressar competência intelectual, de mostrar que conhecemos, de forma pessoal, determinadas áreas do saber, que as relacionamos com o interesse dos alunos, que podemos aproximar a teoria da prática e a vivência da reflexão teórica. O que isso quer dizer, pessoal? Olha só como que é a minha aulinha aqui. Vocês podem ver aí, no decorrer das aulas, que sempre que eu vou explicar alguma coisa, eu dou algum exemplo da minha vida, algum exemplo do que eu passei, ou algum exemplo de alguma coisa que eu vi, né? Então, isso é importante, porque quando vocês falam assim, pô, esse cara tá falando do quê? Aí quando eu dou um exemplo de alguma coisa que eu vivi, de alguma coisa que eu presenciei, você fala assim, pô, mas ele vive esse tipo de situação, então esse tipo de situação é legal, porque aí quando eu tô explicando alguma coisa da minha vida, você vai relacionar com alguma coisa parecida que você viveu, e aí você vai ver que aquilo ali faz sentido. Por quê? Porque ele é aplicado na vida real, seja do professor, seja do aluno, tá? Então é muito importante, assim, que alguns pontos daquilo que você ensina, você exercita aquilo na sua vida pessoal, porque aí você mostra para o aluno que aquilo ali realmente funciona e tem um significado. E outra coisa também, questão que fala assim, podemos aproximar a teoria da prática, a vivência teórica e relacionamos elas com os interesses dos alunos. Para você atrair o interesse do aluno, você tem que trabalhar também, gente, a partir daí com a realidade local, a vivência do aluno fora da escola. A partir daí ele vai demonstrar interesse e você vai poder fazer um excelente trabalho. A coerência entre o que o professor fala e o que ele faz na vida é um fator importante para o sucesso pedagógico. Se um professor une a competência intelectual, a emocional, a ética, causa um profundo impacto nos alunos. Estes estão muito atentos à pessoa do professor, não somente ao que fala. A pessoa fala mais do que as palavras. A pessoa fala mais que as palavras. A junção da fala competente com a pessoa coerente é uma poderosa didaticamente. Gente, o que quer dizer essa frase aqui? Olha, ela é muito legal. Eu falei para vocês aí nas outras aulas que eu trabalhei num projeto de prevenção às drogas da Guarda Civil. E aí era o seguinte, tinha muitos guardas civis que eles queriam fazer parte ali do projeto Guard, que é o projeto de prevenção às drogas. Só que o pessoal que fazia parte daquela equipe olhava às vezes o perfil e falava, essa pessoa não tem perfil. É um cara que tá lá na Honda Bike, o cara tá lá no Getran, o cara tá em outro determinado setor da guarda, e você vê atitudes reprováveis daquele guarda. E você fala, como é que você vai colocar ele numa sala de aula? Às vezes o cara tá ali fazendo as rondas dele, uma menina vai dar uma paquerada, o cara tá fardado trabalhando, pega o telefone da menina, mais tarde eu te ligo e tal. Isso é postura de um guarda civil em horário de serviço? Não pode, né, gente? E aí o que acontece? Uma pessoa dessa, ele não tem um perfil, por exemplo, para trabalhar dentro de uma sala de aula. Você imagina, se ele vê aquelas menininhas ali na praça, tal, não sei o que, as meninas dão um sorriso para ele já começa a trocar aquela ideia e tal, pega o telefone de uma menina, poxa, como guarda civil, um agente de segurança pública. Então essa postura, como é que você vai botar ele para trabalhar com adolescentes? Imagina um estrago que ele vai fazer numa escola, né, se ele começar a pegar o telefone das menininhas, porque você vê as menininhas alunas ali tudo empolgada ali com os guardas, terceiro ano do ensino médio, 17 anos, aí vê um guarda bonitão, musculosão, jovem. Olha a situação, gente. Então, tem um perfil, por exemplo, para trabalhar naquele setor da prevenção às drogas, porque você vai trabalhar diretamente com jovens. Então você não pode ser um cara que tem uma atitude reprovável. Para trabalhar lá, o chefe sempre falava assim, pessoal, cuidado com as redes sociais, Instagram, Facebook, qualquer que seja. Por quê? O aluno, ele tá vendo ali, você vai lá, prega lá contra a bebida, você mostra lá os malefícios do álcool, os malefícios do cigarro, do narguile, das drogas.
Aí, de repente, o aluno entra, olha lá, meu instrutor da Guarda Civil que dá o curso de prevenção às drogas. Você entra no Facebook do cara, tá lá o cara nas festas com os amigos, com garrafa de uísque, não sei o quê. O aluno olha para aquilo e ele fala, meu Deus, mas peraí. Tá errado. Aí o que o aluno vai fazer? Quando aquele instrutor entrar de novo na sala, ele vai dizer, olha, mas eu vi na foto lá da sua coisa, do seu Facebook, do seu Instagram, você com a garrafa de uísque. Aí ele vai dizer, não, mas lá é minha vida pessoal, lá eu não tô trabalhando. Então a criança vai pensar o quê? Ah, então tá, quando eu não estiver na escola, eu posso fumar narguile. A criança não, o adolescente, né? Eu posso fumar narguile, posso fumar cigarro, posso usar droga, porque eu não vou estar na escola. Então, gente, quando o professor ele tem uma coerência da postura dele na escola com a postura dele fora da escola, não é que o professor tem que ser um robô, nem dentro da escola ele tem que ser um robô, mas se ele é aquele cara legal, se ele é aquele cara simpático, se ele é aquele cara preocupado com o meio ambiente dentro da escola, fora também tem que ser. Por exemplo, eu também faço compras e tem um mercado ali que eles deixam as caixas nos corredores, caixa de papelão, e minha esposa e eu, a gente vai fazer compra, principalmente compra do mês. Eu encho o carrinho de caixa, a gente não pega uma sacolinha, é tudo dentro das caixas. Primeiro, tem a questão do meio ambiente, segundo, tem aquela questão que é mais fácil para empacotar, para colocar no carro, para chegar em casa, tirar, né? Mas também tem aquela questão, eu sempre comento com as meninas, né, do caixa. Eu falo, poxa, eu trabalho sustentabilidade na escola com as crianças. Aí chega aqui, vem um aluninho meu e fala, ó, professor, lá metendo coisa na sacolinha lá. Então, quer dizer, como que fica a minha postura? Agora, quando não tem caixa, a gente usa sacolinha, não tem problema. Mas você imagina eu pregando coisas sobre meio ambiente na escola, ensinando eles, e de repente eles me veem no mercado, catando um monte de sacolinha, ó, essa garrafa aqui tá pesada, põe 3 sacolinhas para não arrebentar, olha, esse negócio aqui, põe 2 sacolinhas. Aí o aluno vai falar, meu Deus, o professor fala pra a gente evitar sacolas por causa da degradação do meio ambiente, mas o professor lá se enchendo de sacola. Então, eu tenho essa preocupação nos mercados, quando eu vou, de procurar caixa de papelão, não usar sacola, porque também, principalmente pela questão do aluno ver e falar, o professor usa aquilo que ele fala na vida pessoal. Certo, pessoal? Isso aí, né? Coerência entre o que ele faz na vida pessoal e o que ele faz na escola. Tá? É importante para o seu sucesso pedagógico, porque o aluno vê que pratica aquilo que se prega, tá? As técnicas de comunicação, elas também são importantes para o sucesso do professor. Um professor que fala bem, conta histórias interessantes, tem um feeling, ou seja, um retorno, né, para sentir o estado de ânimo da classe, que se adapta às circunstâncias, que sabe jogar com as metáforas, humor, que usa as tecnologias adequadamente, sem dúvida consegue bons resultados com os alunos. Os alunos gostam de um professor que surpreenda eles, que traga novidades, que varie suas técnicas e métodos de organizar o processo de ensino-aprendizagem. Tá? Então, professor, quando a gente fala de comunicação, em primeiro lugar, gente, não é o professor que fala certinho, bonitinho e não fala gíria, é o professor que sabe conversar com os alunos. Por exemplo, eu já falei isso numa aula. Na época que passava Rebeldes no SBT, eu não assistia aquela novelinha, não tinha nem condição de assistir aquilo. Mas eu gostava das músicas. Então eu chegava, eu dançava com eles na creche, tudo, e aí as crianças ficavam comentando da novela, e aí como eu conhecia os personagens, eu falava, não, eu sou o Diego, você é o fulano, e eu sou não sei o quê. Gente, aquilo era muito divertido, porque eles davam risada, o tio conhece, o tio... Então, gente, é você falar a linguagem do aluno, procurar conhecer o que ele gosta. E esse tipo de comunicação ele enriquece muito, gente, o relacionamento entre o professor e o aluno. E quando você fala assim, um professor que fala bem, que conta histórias interessantes, você vai contar uma história, gente, você tem que chegar meio Sherazade, assim, sabe? Você tem que chegar lá e contar aquela história, assim, não falar assim, era uma vez num lindo castelo, tinha uma princesa, a criança daqui a pouco ela tá dormindo, ou ela tá distraída. Então você vai chegar assim, era uma vez... no lindo castelo vivia uma princesa. As crianças, o olho dele parece que vai pular pra fora. Eles ficam assim eufóricos, sabe? De saber a história, porque a forma, a entonação que você usa, tá? Então, quando você vai trabalhar uma aula, você tem que trabalhar aquilo tipo, com muitas exclamações, mostrando que aquele tema é legal. E não simplesmente trabalhar aquilo numa forma de monólogo ali, porque você vai afundar a sua aula mesmo. Ensinar sempre será complicado, pela distância profunda que existe entre adultos e jovens. Por outro lado, essa distância nos torna interessantes, justamente porque somos diferentes. Podemos aproveitar a curiosidade que suscita
encontrar uma pessoa com mais experiência, realizações e fracassos. Um dos caminhos de aproximação do aluno é pela comunicação pessoal, pela vivência, as histórias, situações que o aluno ainda não conhece em profundidade. O outro é da comunicação afetiva, da aproximação pelo gesto, pelo gostar, pela aceitação do aluno do outro com ele, e é encontrar o que nos une, o que nos identifica, o que temos em comum. Então, assim, pessoal, essa distância que tem entre o adulto e o adolescente, as linguagens são diferentes, porque o aluno, às vezes, ele vai chegar reclamando uma coisa do pai dele que você faz com seu filho em casa. E aí você não pode chegar e falar, não, mas seu pai tá certo, porque não sei o quê. Não, você tem que chegar e falar assim, não, mas olha só, seu pai tá fazendo, você não vai primeiro falar assim que você faz igual com seu filho, porque senão você já cria um bloqueio, você vai chegar e falar assim, olha, não, mas olha, seu papai faz assim, porque ele tá preocupado, porque isso, e você vai tentar amenizar aquilo ali, mas mostrar assim, não mostrar pro educando que ele tá errado, se ele tiver errado, mas mostrar para ele que existem outras formas de ver, tem que buscar compreender a questão do pai dele e tal. Então, essas vivências, sabe? Você ouvir as histórias dos alunos, as situações, as coisas que ele gosta de fazer, o formato de vida que ele tem, como que é o relacionamento dele em casa. Às vezes você tem um aluno agressivo da escola, mas é porque ele não recebe carinho e atenção em casa. Então, na escola ele quer exigir esse tipo de coisa, tá? Então é isso, pessoal. Para diminuir essa distância que existe entre o adulto e o aluno, procura compreender ele ou mostrar para ele de uma forma assim, sem aquele dizer para ele que ele está errado, mas mostrar que existem outras formas de ver. Dessa forma aí você vai conseguindo trabalhar legal com eles, tá? Um professor que se mostra competente e humano, afetivo, compreensivo, ele atrai os alunos. Não é a tecnologia que resolve esse distanciamento, mas pode ser um caminho para aproximação mais rápida, valorizar a rapidez, a facilidade com que crianças e jovens se expressam... A facilidade com que crianças e jovens se expressam tecnologicamente ajuda a motivar os alunos a que queiram se envolver mais, né? Então podemos aproximar nossa linguagem da deles, mas sempre será muito diferente. O que facilita são as entrelinhas da comunicação linguística, a entonação, os gestos aproximadores, a gestão de processos de participação e acolhimento, dentro dos limites sociais e acadêmicos possíveis. Então, assim, se o professor disponibilizar, por exemplo, uma segunda linha de telefone ali no seu aparelho, criar um grupo de WhatsApp para os alunos, estabelecer um horário, né, para que também ele possa ter o seu período ali dentro de casa respeitado, mas que você possa ter esse contato, que você possa falar com eles de uma forma que eles gostam. Muitas vezes o aluno quer se expressar e ele não consegue conversar com você, mas às vezes ele vai lá, te mandou uma mensagem, professor, pô, não tô legal, tal, cara. O professor também não pode ser psicólogo de aluno, mas uma conversinha aqui, outra ali, sabe? Essa ligação, ela é necessária. E a questão da tecnologia, gente, é uma forma que eles se expressam melhor. Então você tem que procurar estar conhecendo, estar se envolvendo com isso, estar se renovando. Porque se você não fizer dessa forma, gente, você não vai ter um contato com o seu aluno hoje. Os adolescentes, os jovens, eles estão cada vez mais fechados no seu mundinho tecnológico. E a gente tem que ficar tirando camada por camada. Então se a gente procurar falar a língua deles, é muito mais fácil ter um relacionamento. Tá? E para finalizar aqui, pessoal, o educador ele não precisa ser perfeito para ser um bom profissional, mas ele fará um grande trabalho na medida em que se apresente da forma mais próxima ao que ele é naquele momento, que ele se revele sem máscaras, sem jogos, ou seja, que finja ser amigo do educando. Não, ele tem que ser amigo mesmo, tá? Quando se mostra como alguém que está atento a evoluir, a aprender, a ensinar e a aprender. O educador é um otimista, sem ser ingênuo. Ele consegue despertar, estimular, incentivar as melhores qualidades de cada pessoa. Então o professor ele não precisa procurar ser perfeito ali, você é o melhor professor do mundo aí e tal. Ele não precisa fazer isso, mas ele tem que pelo menos ser verdadeiro com o aluno, mostrar que ele realmente se importa, que ele realmente ali ele quer ajudar, que ele realmente quer ensinar e quer aprender com aquele aluno também, tá? Gente, nessas diversas fases que a gente passa na nossa carreira, a gente tem uma opção.
que é a opção de se renovar, se reconstruir, aprender com as situações que a gente vive, ou jogar a toalha e ser mais um professor que empurra a educação e bota a culpa no governo, tá? Então fica essa reflexão, tá? Esse texto é muito bacana, dá uma procuradinha, é fácil de achar ele na internet. Eu não tenho tanto conhecimento, olha só, estou falhando na tecnologia. Eu não sei inserir documentos, senão eu colocava ele aí na descrição do vídeo, mas eu realmente não sei fazer. Mas esse texto é muito fácil de achar ele na internet, deem uma lidinha, acho que ele tem 5 páginas, é um texto maravilhoso, tá? E fico contente de poder ter compartilhado com vocês um pouquinho do que eu sei, tá esmiuçando aí cada frase, né? Colocando aí as experiências pessoais para uma melhor compreensão. Então, um ótimo estudo, pessoal. Se inscreve no canal, ativa lá o sininho e dá aquele like positivo para não perder nada, para que eu possa também estar contribuindo um pouquinho nos estudos de vocês, tá? Muito obrigado e até a próxima aula.